Alegria que iniciamos o nosso dia com a Santa Missa. Colocamos no altar as intenções do nosso coração e pelas almas do purgatório. Fiquemos de pé cantando. Chamados para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Se puseste uma casa no peito e uma flecha na alma, é difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Verdadeiramente bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo nesta manhã, iniciando mais uma semana da busca do estudo, do conhecimento e também da convivência. E esse Deus que nos reúne também nos convida desde pequenininho até depois de mais velho a entrarmos pelos caminhos da conversão. Por isso reconheçamos que não somos perfeitos, mas que Deus é perfeito e na sua perfeição sempre se manifesta misericordioso. E peçamos perdão para bem celebrarmos os seus mistérios. Senhor, que vieste para perdoar, não para condenar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho, ou socava no pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas, com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então, o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregar sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Exultai no Senhor nossa força. Exultai no Senhor nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Exultai no Senhor nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilhariam e voltaria minha mão contra o opressor. Exultai no Senhor a nossa força. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seriam este o seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor a nossa força. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
nosso Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, pode sentar um pouquinho. A liturgia da palavra proposta para nós nesta manhã de segunda-feira, ela fala de uma verdade da nossa vida. Fala das dificuldades que às vezes encontramos na nossa vida. Os adultos têm lá as suas dificuldades, os pequenos têm lá as suas dificuldades. Desde a mais tenra idade, o ser humano enfrenta alguma dificuldade. A primeira dificuldade é a dificuldade para respirar, enfim. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Mas enfim, a nossa vida ela é marcada por esses altos e baixos. Mas a liturgia, além de nos mostrar essa realidade, ela mostra os caminhos para a gente se desvencilhar. Dá um ensinamento de sabedoria para a gente vencer as dificuldades. A primeira leitura, o livro dos Números, traz um ensinamento fantástico, que eu gosto sempre. O livro dos Números, Levítico e o Êxodo apresentam essa mesma linguagem. O povo de Deus foi convidado por Deus e por Moisés para sair da escravidão, no lugar que eles sofriam, no lugar que estava ruim. Mas para sair daquele lugar que estava ruim, tinha que passar por uma etapa. A gente precisa passar por etapas. Eu perguntei para alguém lá atrás: você é do 8º ano? Vocês são do 8º ano? Aí um respondeu: só eu. Então já passou por algumas etapas, mas vai ter que passar por mais outras. Faz parte da vida. Vocês pequenininhos, quem está na primeira etapa, mas depois tem a segunda, e sempre quando vai chegando numa etapa diferente, às vezes a gente se assusta. Mas quando eu, por exemplo, quando apresentava aquelas coisas de matemática, aquele monte de número na minha frente, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso aí? Mas depois fazia. Entenderam? Então, são as etapas da vida, olhando assim a partir da escola. Então, sempre quando a gente encontra uma coisa difícil, a gente confia em Deus. Eles encontraram a coisa difícil. Lógico, o deserto ele é inóspito. Vocês entenderem, o deserto é assim, está mais ou menos como está a nossa natureza agora. Infelizmente, o ser humano destruiu a natureza e agora a natureza está reagindo e nós estamos pagando o preço dessa reação da natureza. E ninguém consegue parar, porque a natureza ela é implacável. Quando a gente estraga as coisas, depois não tem conserto. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo aquilo que eu chamo de processo de desertificação. De dia, muito calor. Quase que a gente morre de sufocado de tanto calor. E de noite, muito frio. Então, quem é da rua de dia sofre com o calor esbofado. E quem é de noite morre com frio se não toma cuidado. O deserto é assim. Então, eles estavam nessa situação inóspita. É uma situação muito ruim. Lógico que era ruim, mas já iria passar. O que aconteceu? Eles confiaram em Deus? Sim. Não. Eles reclamaram. Começaram a murmurar.
Reclamar. Criança reclama? Reclama sim! E adulto reclama? Sim! E às vezes reclama que vocês escutam a reclamação dos adultos, né? É a vida. Então, mas, gente, então vale para os adultos e para vocês. Quando a gente reclama das coisas, a gente falseia a realidade da que a gente está vivendo. E a gente passa, a partir da reclamação, a viver uma realidade que a gente não vive. Uma realidade mentirosa. Porque o que eles falaram ali? Ai, que saudade dos peixes com fartura. Mas não tinha peixe com fartura, não. Ai, que saudade dos pepinos, das coisas, comida boa que tinha lá no Egito. Sabe o que eles comiam no Egito? A comida deles, muito de vez em quando, sobrava um pedacinho de pão velho. Mas o que é a comida deles? Vocês sabem? Os adultos sabem? Sopa de cebola. Eu não sei se alguém aqui já comeu esse negócio, mas é ruim. Eu gosto. Sopa de cebola é ruim. Uma vez por ano, no inverno, tudo bem. Mas uma vez por ano. Então é isso que eles comiam. Aí, agora está lá no deserto e tem o maná. É um pão que Deus dava, um pão do céu. Mas estão achando ruim. Comer o pão que Deus deu e reclamando, falseando a realidade. Então eles estavam bem, eles não estavam mal. Eles estavam tendo as provisões necessárias para passar por aquela etapa que precisava passar, mas começaram a reclamar e aí tudo ficou muito mais ruim. Então na escola também, se você reclama, lá em casa também você reclama, se já está ruim, se está meio difícil algumas coisas, às vezes a gente passa por alguma dificuldade em família também, mas se reclama, aí a coisa se torna pior, vale para a vida dos adultos também. Porque a gente falseia a realidade, começa a enxergar uma realidade que não tem, que não existe, e aí a gente sofre mais. E por que sofrer? Então o livro dos Números traz um ensinamento de sabedoria para a gente viver bem. Dificuldade a gente vai ter, mas não precisa reclamar daquela dificuldade. Precisa enfrentar aquela dificuldade. Eu aprendi isso desde pequeno. O que tem que ser feito, a gente vai e faz, pronto. Um faz melhor, outro faz pior, mas todo mundo faz. Uma vez era para mim assumir um cargo lá no trabalho meu lá, e assumir mesmo, né? Mas aí fiquei assustado, fui conversar com o pai. Ele disse para mim, filho, o que um faz, o outro também é capaz de fazer. Pode ser que você faça melhor do que os outros, pode ser que você faça pior, mas tem que fazer. Vai lá e faça. E daí decidi em diante mais coragem com as coisas. Então, mas é assim que tem que ser. Porque se a gente reclama, a gente não vai para frente, a gente não caminha, a gente patina. E vocês viram que até Moisés desanimou e o próprio Deus ficou chateado com eles. Porque começaram a patinar na reclamação e na murmuração. Então, que não aconteça aí entre vocês, crianças, reclamação, e não aconteça entre os adultos também a reclamação, porque não traz verdade e não traz benefício nenhum a reclamação. A atitude, sim, traz resultado. Por isso que nós vamos no Evangelho e Jesus ensina, então, a ter atitude diante das dificuldades. Primeira coisa, Jesus, Mateus fala ali que ele, depois de ouvir a notícia, que notícia que Jesus ouviu? A gente precisa entender. A notícia que Jesus ouviu é que o seu primo, João Batista, havia sido degolado na prisão lá em Jerusalém. Por quê? Houve uma festa do aniversário de Herodes. Eu costumo dizer que é a festa dos poderosos. Aonde acontece a festa dos poderosos, a carne do pobre é comida, o sangue do pobre é jorrado em terra. É uma realidade triste e dura. Então, na festa dos poderosos, o que aconteceu? A cabeça de João Batista virou um prêmio, um presente para Herodíades, a esposa de Herodes, que era a esposa do irmão dele. Uma desgraça que estava lá, tudo errado. Mas enfim, nessa desgraça de tudo errado, no meio do poder, o ser humano e o pobre se tornam um prêmio, uma cabeça decepada numa bandeja que foi entregue para ela. Tá bom, quando Jesus ficou sabendo disso, ele, estou fora disso, comigo não. Então ele vai lá, atravessa de barco, o pessoal vai a pé atrás dele. Quando chega lá, então o evangelista vai mostrando essa diferença que existe entre estar com Jesus ou entre estar ligado ao poder. O poder leva à morte, ligado a Jesus leva à vida, porque daí ele chega lá, o que ele faz? Ele tem compaixão. Herodes matava, Jesus salva. Ele tem compaixão, quer dizer, ele sente a dor do outro, ele sofre com eles e ele cura os doentes. Mateus faz questão de apresentar isso. Então ele cura os doentes. Quando estamos com Jesus, sentimos a cura que vem de Deus para a nossa vida e para a nossa história.
Depois de curar os doentes, fica a noite, vai resumindo para não ficar falando muito aqui, e aí eles estavam com fome. De tardinha a gente tem fome às vezes? Sim. De tardinha dá uma fominha, tem que comer um lanchinho, um cafezinho, uma bolachinha, alguma coisa. Tá bom, então eles têm fome. Aí os discípulos não aprenderam ainda com Jesus, como muitos de nós não aprendemos às vezes. Demora para aprender, tem que abrir a cachola da palmada para entender. Então não entenderam Jesus. E aí o que eles falam? Manda esse povo embora para comprar, mas não é questão de comprar. Nem sempre é questão de comprar. A questão ali é a partilha. Nem sempre a gente precisa comprar, às vezes a gente precisa partilhar. Entender a dor do outro, entender o sofrimento do outro, partilhar daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é, da nossa alegria, da nossa confiança nessas coisas, a gente precisa partilhar. Alguém num coraçãozinho agradeceu porque eu partilho os conhecimentos de Deus. Então, a gente tem que partilhar as coisas boas da vida da gente com os outros. E Jesus está ensinando o valor da partilha. Ah, vocês mesmo que tem que dar de comer. Ih, mas não tem nada a ver. Mas tem alguma coisa. Quem disse que não tem nada? Tem 5 pãozinhos e 2 peixinhos. Olha, o número 7 na Bíblia é o número da totalidade. Aquilo que eles tinham, aquilo que eles eram, foi colocado nas mãos de Jesus. E aquilo que nós temos e aquilo que nós somos, quando colocado nas mãos de Deus, acontecem verdadeiros milagres, grandes milagres. Da pequenez que nós somos capazes de fazer grandes milagres quando colocados nas mãos de Deus, no coração de Deus. Então eles colocaram nas mãos de Deus e houve um milagre. E eu até ri quando eu terminei de programar o Evangelho, porque Mateus ele é um pouquinho até exagerado. Ele falou que, olha, quantas pessoas comeram? 5.000 homens. Mas ele fez questão de lembrar que tinha criança lá e tinha mulher. E sempre tem mais criança e mais mulher, porque no trabalho do reino nós somos benditos entre as mulheres. Então sempre tem mais mulherada e mais crianças, é que tinha muita gente lá. É para mostrar o valor grande, o valor maravilhoso da partilha. Quando unidos, partilhando aquilo que somos e temos, nós fazemos grandes coisas e podemos fazer acontecer grandes milagres na face da terra. Confiança em Deus, partilha e caminho, e caminhando sempre em meio às dificuldades, não interessa, sem murmuração, nós vamos fazendo então os sinais do reino de Deus acontecendo no nosso meio, desde pequenininho e depois de grande também. Mas é necessário sempre essa confiança na misericórdia e no amor de Deus que caminha conosco. É a nossa força, é a nossa luz e é sempre a nossa esperança. Amém. Tem pressa?
família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar essas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam no que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamando jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando firmemente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos
participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade como o Papa Francisco, nosso Bispo Gorgônio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, recebe os vossos vassouros, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas até que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo, Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo com a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte, desses vida ao mundo. Livrai-me de meus pecados e de todo mal, pelo vosso corpo, pelo vosso sangue. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade, jamais separarmos. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
doam por um mundo temos que firmam a justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais lutam pelo pão. Eu rendo graças ao meu Pai, Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo, sem refeição. Pai de bondade, Deus de amor, e do universo sustentai os que se doam por um mundo irmão. Pelos que sabem enxergar um pouco além, e assim reparte a esperança com razão. Eu rendo graças ao meu Pai, que tudo vê, e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo, em refeição. Pai de bondade, Deus de amor, e do universo sustentai os que se doam por um mundo irmão. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos juntos a oração de São Tomás de Aquino. Criador inefável, E no meio dos tesouros da vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos, e as dispusestes numa ordem admirável, acima dos céus, e dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele voa para vós o seu olhar e tenha misericórdia de vós. Amém. Volte para vós a sua face e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia.